Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Salmo 1:1. Bem-aventurado. Veja como este livro de Salmos começa com uma bênção, assim como o famoso sermão de Nosso Senhor no monte. A palavra traduzida como bem-aventurado é muito expressiva. A palavra original é plural, portanto, podemos aprender a multiplicidade das bênçãos que repousarão sobre o homem a quem Deus justificou, e a perfeição e grandeza da bem-aventurança que ele desfrutará. Podemos ler assim: ó as bem-aventuranças, e podemos considerar como uma aclamação jubilosa de felicidade do homem que é objeto da graça soberana. Que bênção semelhante descanse sobre nós. Aqui, o homem gracioso é descrito tanto negativamente no verso 1, quanto positivamente no verso 2. Ele é um homem que não anda no conselho dos ímpios. Ele toma conselho mais sábio e anda nos mandamentos do Senhor seu Deus. Para ele, os caminhos da piedade são caminhos de paz e prazer. Seus passos são ordenados pela palavra de Deus e não pelos artifícios astutos e perversos dos homens carnais e de mente natural. É um rico sinal de graça interior quando o andar exterior é mudado e quando a impiedade é afastada de nossas ações. Observe a seguir: ele não fica no caminho dos pecadores. Sua vida e tudo que faz é de um tipo infinitamente melhor do que era. Embora um pecador ainda, ele agora é um pecador lavado pelo sangue, vivificado pelo Espírito Santo e renovado no coração. Permanecendo pela rica graça de Deus na congregação dos justos, ele não ousa agrupar-se com a multidão que pratica o mal ou aprovar seus valores. Novamente é dito: nem se senta na roda dos escarnecedores. Ele não encontra descanso nas zombarias do homem ímpio. Que outros zombem do pecado ou diminuam o pecado e façam dele entretenimento. Que zombem da eternidade, do inferno e do céu e do Deus eterno. Este homem aprendeu filosofia melhor do que a do infiel humanista e tem muito senso da presença de Deus para suportar ouvir o nome de Deus ser desprezado ou blasfemado. A cadeira do escarnecedor pode ser muito elevada, mas está muito perto da porta do inferno. Fujamos dela, pois logo estará vazia e a destruição devorará o homem que nela se assenta. Observe a gradação descendente no primeiro versículo. Ele não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Quando os homens estão vivendo em pecado, eles vão de mal a pior. A princípio, eles apenas seguem o conselho dos desinteressados por Deus e ímpios, que se esquecem de Deus. O mal é mais prático do que habitual. Não se torna um hábito automaticamente. Leva um tempo. Mas depois disso, eles se habituam ao mal e ficam confortavelmente no caminho dos pecadores abertos que violam voluntariamente os mandamentos de Deus. E se deixados em paz em suas consciências, eles vão um passo adiante e se tornam mestres pestilentos e tentadores de outros, e assim se sentam na cadeira dos escarnecedores. Eles se formaram em vício e são instalados como verdadeiros doutores da danação e perdição, e são vistos por outros como mestres em Belial. Mas o homem bem-aventurado, o homem a quem pertencem todas as bênçãos de Deus por sua graça infinita, não pode ter comunhão com personagens como esses. Ele se mantém puro desses leprosos morais. Ele afasta dele as coisas mais como roupas manchadas pela carne. Ele sai do meio dos ímpios e sai do arraial, levando o opróbrio, o vitupério, a vergonha de Cristo. Ó, que a graça seja assim separada dos pecadores. O salmista diz mais sobre a verdadeira felicidade neste curto salmo do que qualquer um dos filósofos humanistas, ou todos eles juntos. Eles apenas sacodem o arbusto. Deus aqui colocou o pássaro da bem-aventurança em nossas mãos.
E agora marque seu caráter positivo. Seu prazer está na lei do Senhor. Ele não está sob a lei como uma maldição e condenação. Não está numa relação legal com Deus. Já está morto para a lei. Apesar da lei nunca mais poder condená-lo, ele está nela e se deleita em estar nela como sua regra de vida, porque ama o caráter de seu Pai. Não sente nunca mais os terrores do Sinai, mas a doçura do Calvário, e isso o constrange. Ele se deleita, além disso, em meditar nela, lendo durante o dia e pensando nela à noite. Ele pega um texto e o carrega consigo o dia todo, e nas vigílias da noite, quando o sono abandona suas pálpebras, ele medita sobre a palavra de Deus. No dia da sua prosperidade, canta salmos da palavra de Deus. E na noite da sua aflição, ele se conforta com promessas do mesmo livro. A meditação manifesta o que um homem realmente é. Por suas meditações, ele pode medir seu coração, seja ele bom ou ruim. Pois como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23:7. Como a meditação é, tal é o homem. A meditação é a pedra de toque de um cristão. Mostra de que metal ele é feito. É um índice espiritual. O índice mostra o que está no livro. Então a meditação mostra o que está no coração. É o deleite espiritual dos santos. A meditação rumina e leva a doçura e a virtude nutritiva da palavra no coração e na vida. É assim que os piedosos dão muito fruto. A lei do Senhor é o pão diário do verdadeiro crente. E, no entanto, nos dias de Davi, quão pequeno era o volume de inspiração, pois eles quase não tinham nada além dos primeiros 5 livros de Moisés. Quanto mais, então, devemos valorizar toda a palavra escrita que temos o privilégio de ter em todas as nossas casas. Mas, infelizmente, que maus tratos são dados a este anjo do céu. Não somos todos pesquisadores bereanos das Escrituras, infelizmente. Quão poucos entre nós podem reivindicar a bênção do texto. Talvez alguns de vocês possam reivindicar uma espécie de pureza negativa, porque você não anda no caminho dos ímpios. Mas deixe-me perguntar-lhe, seu prazer está na lei de Deus? Você estuda a palavra de Deus? É o seu melhor companheiro e guia de hora em hora? Se não, esta bênção não pertence a você. E ele será como uma árvore plantada. Não uma árvore selvagem, mas uma árvore plantada, escolhida soberanamente, considerada como propriedade exclusiva, escolhida na eternidade passada, cultivada no tempo e protegida do último e terrível desarraigamento. Pois toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, diz Mateus 15:13, junto a rios de água, de modo que mesmo que um rio fale, ele tem outro. Os rios do perdão e os rios da graça, os rios da promessa e os rios da comunhão com Cristo, são fontes inesgotáveis de abastecimento. Ele é como uma árvore plantada junto aos rios de água, que dá o seu fruto a seu tempo. Não graças fora de época, como figos prematuros, que nunca são cheios de sabor, mas o homem que se deleita na palavra de Deus, sendo ensinado por ela, produz paciência na hora do sofrimento, fé no dia da prova e santa alegria na hora da prosperidade. A fecundidade é uma qualidade essencial de um homem gracioso, e essa fecundidade deve ser oportuna. As árvores do Senhor são todas sempre vivas. Nenhum frio de inverno pode destruir sua cor verdejante e, no entanto, ao contrário das sempre vivas em nosso país, todas são frutíferas. Sua folha também não murchará. Sua palavra mais fraca será eterna. Seus pequenos atos de amor serão lembrados. Não apenas seu fruto será preservado, mas sua folha também. Ele não perderá sua beleza, nem sua fecundidade. E tudo o que ele fizer prosperará. Bem-aventurado o homem que tem tal promessa como esta. Mas nem sempre devemos estimar o cumprimento de uma promessa por nossa própria visão. Quantas vezes, meus irmãos, se julgarmos pelo débil senso ou por nossos sentidos naturais, podemos chegar à triste conclusão de Jacó: todas essas coisas estão contra mim.
Pois embora conheçamos nosso interesse na promessa, ainda assim somos tão provados e perturbados. Essa visão vê exatamente o reverso do que essa promessa prediz. Mas aos olhos da fé, essa palavra é certa, e por ela percebemos que nossas obras prosperam, mesmo quando tudo parece ir contra nós. Não é a prosperidade externa que o cristão mais deseja e valoriza, é a prosperidade da alma que ele anseia. Mesmo na adversidade, há uma verdadeira prosperidade, pois muitas vezes é para a saúde da alma que somos pobres, aflitos e provados na fornalha da aflição. Nossas piores coisas, muitas vezes, são nossas melhores coisas. Nossos piores momentos, muitas vezes, são nossos melhores momentos. Assim como há uma maldição envolvida nas misericórdias e prosperidade do homem ímpio, assim há uma bênção escondida nas cruzes, perdas e tristezas do homem piedoso. As provações do santo são uma lavoura divina, um cultivo divino, pelo qual ele cresce e produz frutos abundantes para a glória de Deus e para a sua própria alegria enquanto vive neste mundo. Chegamos agora ao segundo ponto do Salmo. Neste versículo, o contraste do terrível estado dos ímpios é empregado para aumentar a coloração daquela imagem adorável e agradável que a precede ao falar dos escolhidos de Deus, a árvore plantada e cultivada. Isso pode ser traduzido como: não é assim o ímpio, não é assim. E aqui entendemos que qualquer coisa boa que se diga dos homens em Cristo não é verdadeira no caso dos ímpios. Quão terrível é ter uma dupla negativa nas promessas, e no entanto, esta é apenas a condição dos ímpios. Marque o uso do termo ímpio, pois como vimos na abertura do Salmo, esses são os principiantes no mal e são os menos ofensivos dos pecadores, e ainda estão no mesmo lugar junto com os piores e mais ofensivos aos nossos olhos. Se tal é o triste estado daqueles que silenciosamente continuam em sua moralidade e negligenciam seu Deus, tendo um mero moralismo, qual deve ser a condição de pecadores abertos e infiéis que perderam toda a vergonha? A primeira frase é uma descrição negativa do ímpio e a segunda é a imagem positiva. Aqui está o seu caráter. Eles são como palha, intrinsecamente sem valor, mortos, imprestáveis, sem substância e facilmente levados. Aqui também é marcada a sua condenação. O vento os leva, os arrebata, a morte os apressará com sua terrível explosão no fogo em que serão totalmente consumidos para sempre e sempre. Palha. Aqui, a propósito, podemos deixar que os ímpios saibam que eles têm um agradecimento a dar, no qual eles pouco pensam, para que eles possam agradecer aos piedosos por todos os bons dias que vivem ou viverão na terra, visto que é por eles e não por eles mesmos que eles desfrutam de todas as coisas boas aqui. Pois como o joio, enquanto está unido e se mantém próximo ao trigo, desfruta de alguns privilégios por causa do trigo e é cuidadosamente colocado no celeiro, mas assim que é dividido e separado do trigo, é lançado e espalhado pelo vento. Assim os ímpios, enquanto os piedosos estão em companhia e vivem entre eles, participam por causa de alguma bem-aventurança prometida aos piedosos. Mas se os piedosos os abandonarem ou forem tirados deles, tirados deste mundo, então um dilúvio de água de ira infinita cairá repentinamente sobre eles, como aconteceu no velho mundo quando Noé o deixou, ou um dilúvio de fogo, como aconteceu em Sodoma quando Ló a deixou e saiu da cidade. O vento os leva, os arrebata. Isso mostra a tempestade veemente da morte que varre a alma do ímpio. Eles estarão ali para serem julgados, mas não para serem absolvidos. O medo e o terror os dominará ali. Eles não se manterão firmes. Eles fugirão. Eles não devem e não podem ficar de pé em sua própria defesa, pois enrubescerão e serão cobertos de vergonha e desprezo eterno. Clamarão que as montanhas e rochas caiam sobre eles e os esconda da face daquele que se assenta no trono e do Cordeiro. Eis o porquê os santos anseiam pelo céu, pois nenhum homem ímpio
que não vive para a glória de Deus habitará lá, nem pecadores na congregação dos justos. Todas as nossas congregações na terra são mistas. Cada igreja tem um demônio nela, ou vários. O joio cresce nos mesmos sulcos que o trigo. Não há solo que esteja ainda completamente limpo da palha. Pecadores não regenerados e justificados misturam-se com santos, como escória se mistura com ouro, no mundo e na igreja visível. Os diamantes preciosos de Deus ainda estão no mesmo campo com pedras brutas e sem valor. Os lós justos são continuamente vexados pelos homens de Sodoma deste lado do céu. Regozijemo-nos, então, que na Assembleia Geral, Igreja dos Primogênitos acima, de modo algum será admitida uma única alma não renovada, justificada, regenerada. Os pecadores não justificados não podem viver no céu. Eles estariam fora de seu elemento. Mas facilmente um peixe poderia viver em uma árvore do que os ímpios no paraíso. O céu seria um inferno intolerável para um homem penitente, mesmo que pudesse entrar. Mas tal privilégio nunca será concedido ao homem que persevera em suas iniquidades. Que Deus conceda que possamos ter um nome e um lugar em suas cortes acima. Os justos são aqueles que têm a justiça perfeita de Cristo imputada a eles, e por causa disso são constrangidos por seu amor a viverem para sua glória. São conhecidos desde a eternidade e amados infinitamente por Deus. Ou, como o hebraico tem ainda mais força, o Senhor está conhecendo. Ele conhece o caminho dos justos. Ele está constantemente olhando em seu caminho. E embora possa ser muitas vezes em névoa e escuridão, ainda assim o Senhor sabe disso e os conhece, mesmo na escuridão. Se está nas nuvens e na tempestade da aflição, Ele os conhece e sustenta. Ele numera os cabelos da nossa cabeça. Ele não permitirá que nenhum mal real nos sobrevenha. Ele conhece o caminho que eu tomo. Quando Ele me provar, sairei como ouro. Jó 23, 10. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Não apenas eles perecerão, mas seu caminho também perecerá. O justo esculpe seu nome na rocha, mas o ímpio escreve sua lembrança e memória na areia. O homem justo ara os sulcos da terra e semeia uma colheita aqui, que nunca será totalmente colhida até que ele entre nos prazeres da eternidade, no gozo do seu Senhor, na alegria do próprio Deus bendito. Mas quanto ao ímpio, ele ara o mar como uma embarcação, e embora possa parecer haver uma trilha brilhante de espuma branca atrás da sua quilha, ainda assim as ondas passarão por ela, e o lugar que o conheceu não o conhecerá mais para sempre. O próprio caminho dos ímpios perecerá. Se existir na memória, será na memória dos maus, pois o Senhor fará com que o nome dos ímpios apodreça, se torne um fedor nas narinas dos piedosos, e seja conhecido apenas pelos próprios ímpios por sua podridão na eternidade de sua condenação. A memória e a consciência de cada um deles será um verme que devora e nunca morre. Que o Senhor purifique nossos corações e nossos caminhos, para que fique evidente que escapamos da condenação dos ímpios e desfrutamos e desfrutaremos eternamente da bem-aventurança dos justos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Por isso os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Salmos 1, de 1 a 6.